Muito bem, eu falei bastante sobre onde viemos, como evoluímos e como nós somos. Agora vou falar um pouco também sobre a civilização. Então, vai ser um olhar um pouco mais macro, um pouco menos sobre explicar só o comportamento do indivíduo, mas também entender o que acontece na sociedade, o que acontece no grupo. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. As origens tribais e as estratégias evolutivas. Nós viemos inicialmente de tribos, de 150 pessoas, como eu disse. Somos uma espécie intermediária entre espécies de torneio e espécies de formadoras de vínculo. E somos uma espécie predominantemente K. Eu falei também sobre como nessas tribos, aquelas tribos que protegeram as mulheres e se preocupavam mais com os problemas das mulheres, quando estavam em perigo, sobreviveram, pela mulher ser o fator limitante da reprodução. Então uma tribo que perde metade das suas mulheres tem uma chance menor de sobreviver do que uma tribo que perde metade dos seus homens. Por quê? Porque na próxima geração, a população vai ser menor. Eles não conseguem mais se reproduzir tanto. A prioridade na proteção das mulheres. As sociedades que protegeram as mulheres acima dos homens, colocaram a vida das mulheres acima de tudo, sobreviveram. Por isso que temos historicamente ditados famosos, como o do Titanic. Mulheres e crianças primeiro. Em uma situação de sequestro, por quem eles negociavam, pelo menos solte as mulheres e as crianças. Então nós temos uma cultura, uma biologia dessa valorização das mulheres, acima da dos homens nesse sentido, em termos de sobrevivência da vida delas, simplesmente por serem mulheres, sem nenhum valor adicionado, como um objeto nesse sentido. Então, como objeto ela é mais valiosa. Isso é o que chamamos de ginocentrismo. Quer dizer, os problemas, dores, sofrimentos e preocupações das mulheres são mais importantes do que dos homens. As mulheres também focam mais nos problemas das mulheres. Os homens e as mulheres focam mais em problemas relativamente femininos e levam mais a sério. Assim como os homens foram treinados e evoluíram e foram educados para dar o assento do barco salva-vidas para as mulheres e morrer, a mulher também evoluiu e foi educada para pegar o assento naquele barco e deixar o homem morrer. Mesmo que talvez você pudesse julgar que ele merecesse mais aquele assento. Solipsismo feminino e exemplos históricos. Então as mulheres têm esse solipsismo, essa visão dos problemas delas como mais importante. Você vê isso, por exemplo, em frases, quando a Hillary Clinton falava que as mulheres são as maiores vítimas da guerra, porque os homens morrem e as mulheres ficam sem ter quem cuide delas. É uma frase absurda que expressa o ginocentrismo. A maior vítima é quem morreu, e não quem está aqui. Mas só para ver o lugar mental de onde uma pessoa que fala isso está, é o solipsismo. Quer dizer, você está pensando mais nos seus problemas. E nós evoluímos para ser assim e a nossa cultura reforça isso. Então o ginocentrismo, o solipsismo das mulheres, o amor, como eu falei, das mulheres, a ser mais pragmática, baseado na performance e não em idealizações como a do homem. Então desde lá atrás, desde quando vivemos num patriarcado, nós já éramos ginocentristas. Era um patriarcado ginocentrista, focado nas necessidades das mulheres. Nós não tínhamos um patriarcado que, quando tem uma guerra, manda as mulheres para morrer, quando tem que tirar um carvão debaixo de uma mina. Primeiro por questão de capacidade, um exército com mulheres não é eficiente, não é eficaz, mas também por uma questão de protegê-las. Opressão histórica e valorização da vida feminina. Muitos dizem que elas foram oprimidas, e realmente elas tiveram sua liberdade limitada, mas não como um escravo. A vida de um escravo vale menos do que a vida de um homem livre. Nesse sentido, as mulheres não foram oprimidas. A vida da mulher não valia menos do que a do homem. Ela era menos levada a sério como um agente. Então, quando alguma coisa tinha que ser feita, chama o homem. Ela tinha menos poder político, poder marcial. Diretamente, pelo menos. Ela teria que tomar o caminho indireto através de um homem. Então, tem reclamações que são legítimas. Mas é muito importante entender as diferenças. A vida dela sempre foi colocada acima. Você pode ver até hoje na África, quando tem guerras. Uma tribo invade outra tribo, mata todos os homens e sequestra as mulheres. Eles não matam as mulheres. Por quê? Fator limitante de reprodução. Elas vão ser esposas de guerra. E isso aconteceu muitas vezes na história, que é mais um motivo pelo qual as mulheres evoluíram para ser solipsistas. Se você tinha ali o seu parceiro e outra tribo invadia e matava seu parceiro, muito bem. Agora você é a esposa do cara que matou seu parceiro. E se você conseguir se adaptar a isso e aprender a amar ele e se dar bem com ele, você vai passar seus genes. Então você tem um solipsismo aí também. São as esposas de guerra. Você tem as mulheres que colaboraram com o nazista na França. Elas viram aqueles homens estrangeiros virem e derrotarem, dominarem os homens da nação delas. Colaboraram com eles, viraram amantes deles. Quando acabou a guerra e os aliados venceram, os homens que colaboraram com os nazistas foram mortos.
e as mulheres que colaboravam tinham só seus cabelos raspados. De novo você vê aí a questão de valorizar mais a vida das mulheres. As mulheres têm penas menores para os mesmos crimes. Não estou dizendo que isso é errado, mas é assim que é. Então existe esse ginocentrismo, essa perspectiva que o fato de valorizar as mulheres como um objeto, mas levamos menos a sério como agentes, como eu expliquei. É assim e sempre foi assim, desde muito antes do feminismo. Enfim, da história recente dos últimos 100, 200 anos, já era assim há muito tempo atrás. Só que muitas coisas de fato mudaram. A forma como a masculinidade é respeitada e considerada necessária, ou então tóxica, a posição do homem mudou bastante. Então vamos entender o que aconteceu. A necessidade da masculinidade na época medieval. Na época medieval, os homens eram muito necessários. Primeiro porque nós tínhamos uma situação de escassez de recursos. Fomes eram comuns, muitas pessoas morriam de fome. E adquirir recursos era muito difícil. Exige força, competência e treinamento. Você tinha que caçar e trabalhar nos campos e fazendas. Aí vinham as pestes e acabavam com tudo. Era muito trabalho duro, construir as ferramentas para fazer isso também. Tinham que minerar as coisas, depois tinham que pôr no fogo. Fazer o trabalho de ferreiro. Então eram trabalhos pesados que os homens faziam. Ao mesmo tempo você tinha uma ameaça constante das tribos invadindo, guerreando, saqueando. Então essa questão de proteção era muito importante. Tanto que daí surgiram os feudos, os senhores feudais que protegiam seus camponeses em troca de impostos. Então tanto a questão de provisão quanto proteção eram problemas enormes, o que os homens conseguiam resolver para as mulheres melhor do que elas mesmas. Então a masculinidade era extremamente necessária. Ou seja, você quer ter uma mulher, você vai ser responsável por protegê-la. Então alguém invade, você vai ter que lutar, vai proteger sua honra e a honra dela, você vai ter que trabalhar muito duro. Caçar, construir casas, levantar pedras, fazer espadas, para conseguir prover para a mulher também. Então você tem uma responsabilidade como homem nesse cenário gigante. Uma responsabilidade que a mulher não tinha. E em troca você recebeu autoridade. Quer dizer, se eu sou responsável por proteger você, então eu tenho autoridade sobre dizer para onde você deve ir e com quem você deve ir. Você não pode sair por aí viajando para outra vila e se colocar em risco. Como assim? Não pode fazer isso porque apenas você quer ir para outra vila. Então vem a autoridade junto com a responsabilidade. Da mesma forma, somos responsáveis pelas crianças e temos autoridade sobre elas. E isso é necessário, que a autoridade e responsabilidade andem de mãos dadas, para que não haja injustiça. Você não pode ser responsável por algo em qual você não tem autoridade. Se uma mulher fosse lá em uma venda e fizesse uma dívida, o marido era obrigado a pagar. Ele tinha a responsabilidade de pagar. Então seu marido tem a responsabilidade de ganhar o pão de cada dia e de pagar as contas. Pagar qualquer dívida que a mulher incorra. Então claro que ele tem que ter autoridade sobre como ela gasta o dinheiro, porque responsabilidade sem autoridade é injusta e não funciona. A autoridade é responsabilidade. Pense em uma empresa. O office boy da empresa quer ter a mesma autoridade do CEO, do presidente. Mas nem por isso ele é oprimido necessariamente. Ele também tem menos responsabilidade. Se a empresa fica envolvida em um esquema e ela perde dinheiro, ação, know-how no mercado, o office boy não tem que responder por isso. Já o CEO tem, com o patrimônio dele. Se for provado corrupção ou má prática, ele pode ser demitido. Uma série de consequências. Então a autoridade anda de mãos dadas com a responsabilidade. E é por isso que funciona. Aqueles que conseguem lidar com as responsabilidades sobem na hierarquia. Ele arca com as consequências da responsabilidade. Recebe mais autoridade por isso também, e mais status. E aí você tem um sistema que funciona. Tudo bem. Você tem menos responsabilidade, mas também vai ter menos autoridade. Faz sentido. Equilíbrio entre autoridade e responsabilidade no patriarcado. Se o office boy tivesse a mesma autoridade que o CEO, seria um absurdo. Imagine ele falar assim: vamos aumentar o salário de todo mundo. A gente só vai trabalhar 3 dias por semana. A empresa falha. E o CEO é punido, mas o office boy não. Então não funciona. Ou seja, a sociedade medieval e até a vitoriana, esse patriarcado é um patriarcado no qual a vida da mulher essencialmente vale mais que a sua. Em termos de proteção, as mulheres e crianças primeiro. E você é responsável por prover e protegê-la. Em troca disso, você recebe autoridade sobre ela, sobre as crianças, sobre o fruto do seu trabalho. E você é recompensado por isso. Você é respeitado e você é admirado. Essa é a sua recompensa pelo seu trabalho essencial, que é extremamente necessário. Quer dizer que as mulheres não queriam ter dinheiro e fazer as coisas delas e ter liberdade? Claro que elas queriam. As mulheres de classe mais alta já demonstravam algumas tendências feministas. Eram sempre as mulheres de classe mais altas no começo, porque as de classe mais baixa viam o marido sair, caçar, levantar pedra o dia inteiro e ir à guerra. Falaram: nossa, não quero isso pra mim. Mas as mulheres de classe mais abastadas começaram a questionar porque ela não podia ser dona das suas propriedades. Então o feminismo existia, confinado em pequenos círculos das damas ali.
Então não é que as mulheres não queriam mais liberdade, mas a liberdade era muito custosa. Então os homens eram muito necessários. Então valia a pena ceder aquela autonomia e estar sob a autoridade daquele homem, para ter todos os benefícios, para sobreviver e eventualmente prosperar. Era necessário e funcionava. Para quem quer uma amostra de como isso funcionava, é só ver o novo filme do Nosferatu, onde o Conde Orlok manipula um contrato para que o esposo passasse a esposa no nome dele. Ou seja, praticamente a mulher é uma propriedade. Em troca, ele ganharia esse respeito e essa admiração. Se gostaram, curtam o canal, se inscrevam e comentem aqui o que acharam. Valeu pessoal, até a próxima. Mas antes quero anunciar meu clube de membros, onde vou postar conteúdo diário e sem censura. Devido às exclusões de canais, vídeos e cerceamento de pensamento, acho justo ter uma plataforma onde o conteúdo é valorizado e bem visto. Está no valor de R$ 9,90. A plataforma obtém 30%, tornando inviável baixar o preço. Espero vocês por lá. Valeu pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo. Além de ser completamente diferente de tudo que você já viu. E ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15. Caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.